Somos o Tripsi. Um sonho comum. Um projeto com 3 corações. E nesse mês de Janeiro Branco, vamos falar um pouco sobre o nosso retrato, mas de uma forma bem diferente. Vai ser um retrato integral. Vamos pensar nas multifacetas que nós somos, porque todo ser humano é multifacetado. Margarida, você vai começar? Posso começar. Pronto, estão vendo? Todo mundo está vendo? Estamos vendo. Então, ótimo. Pode passar ele para mim, por favor, Graça. Vamos começar a dinâmica. E o que eu vou pedir a vocês, né? Depois do que vocês forem assistindo o vídeo, vocês podem ir dando pausa. Por exemplo, agora pode passar o primeiro, Graça. Esse retrato integral, ele comporta todas esse círculo aí, né? Todas essas partezinhas desse círculo. Em cada um tem uma pergunta para vocês responderem mediante esses espaços. Então, eu pediria que vocês fizessem um círculo e que nesse círculo vocês dividissem em 5 partes, parecido um pouquinho como está esse aqui do exemplo. E em cada parte, você vai colocar, né, sobre cada uma que eu vou falando individualmente. Então, nessa primeira parte, é vocês colocarem quais são os talentos e habilidades de vocês, né? Como você se enxerga como ser humano? Quais são as suas habilidades? O que vocês gostam de fazer? O que vocês reconhecem como sendo habilidades de vocês, né? Então, nesse momento, você pode pausar o vídeo e pensar assim, em 5 minutinhos, quais são os meus talentos, quais são as minhas habilidades? E ir escrevendo. Né? Até porque, né, Margarida? Para iniciar o ano e para a gente pensar em saúde mental, a gente precisa de ter essas áreas de força, que às vezes a gente não é bom em tudo, mas quando a gente tem uma área de força, isso compensa aquela área que talvez a gente ainda precisa desenvolver, que a gente ainda precisa de fazer algo para que melhore, né? E parar com essa crença de que eu não tenho habilidade em nada, eu não sou talentoso em nada. Todo mundo... E até mesmo, Graça, que você falou ali, geralmente, o que a gente pensou em fazer sobre isso no Janeiro Branco? Porque é quando a gente começa no início do ano, né? Final do ano, início do ano, qual é sempre o nosso objetivo? Como é que foi meu ano? O que eu fiz, o que eu não fiz? E começa assim, projetar para os desejos do ano seguinte, né? O que eu quero fazer em 2025, o que eu posso melhorar? Então, essa roda da integralidade, né, esse retrato integral, é um momento de reflexão. O que a gente fez do ano de 2024 que a gente gostaria de fazer, de repetir, até mesmo de melhorar, e quais são os objetivos que a gente pretende do ano de 2025. E nada melhor do que a gente começar o quê? Vendo os nossos talentos e as nossas habilidades, assim como todo um conjunto de possibilidades, né? De paixões e interesses, de desafios, de contribuição do mundo, qual vai ser os nossos sonhos, os nossos projetos. Então, esse nosso objetivo aqui, falando do Janeiro Branco, é justamente esse, botar um espaço para que vocês possam refletir e começar um ano tendo um retrato do que vocês podem melhorar, né? Como bem a Márcia diz ali, nosso autoconhecimento. Isso não deixa de ser um trabalho de autoconhecimento, né, Márcia? Onde a gente para poder pensar. E é isso que a gente está propondo aqui para vocês, né? Então, a gente começa sobre os talentos e habilidades, para vocês colocarem ali quais são os seus talentos, quais são as habilidades. Aí vocês podem pausar um pouco esse vídeo, fazer ele ali, quando vocês tiverem feito cada uma, vocês retornam, né? E agora, as paixões e interesses. Quais são as áreas que eu tenho aquela paixão? Quais são as áreas que eu tenho motivação e interesse
para poder fazer, né? Então, o que eu gosto? Quais são as minhas paixões e os meus interesses? Quais são os meus desafios pessoais? O que eu tenho dificuldade de fazer? O que eu gostaria de melhorar, né, no ano de 2025? O que aconteceu comigo no ano de 2024 que eu não gostei, que eu tive dificuldade, que eu preciso melhorar no ano de 2025? Né? Contribuições ao mundo. Eu acho essa parte aqui muito importante, porque às vezes a gente entra numa bolha e não consegue avaliar que nós impactamos muito no mundo que a gente vive, que não é só nós que vivemos nele. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos contribuindo para o mundo e para as outras pessoas? Aí pode dizer assim, o que eu posso fazer para contribuir ao mundo? Nós estamos reciclando o nosso lixo? Nós estamos usando, reaproveitando as nossas roupas? Né? Estamos consumindo demais, comprando, às vezes sem necessidade, e deixando as coisas se acumularem dentro da nossa casa? Querendo ou não, isso é uma contribuição que a gente dá para o mundo. A gente comprar coisas realmente que a gente necessite e não jogar muita coisa fora, a gente reciclar o lixo, a gente reciclar as coisas, isso faz parte de uma contribuição para o mundo. O que você está fazendo para contribuir para o mundo e para os outros? Eu acho que essa é uma reflexão também muito legal. Que mundo a gente está deixando para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos descendentes da nossa família, para os nossos sobrinhos, para os nossos netos? O que nós estamos fazendo para contribuir? E agora vem, né, depois desse, o últimozinho, né, o último exercício. E os nossos projetos? O que são os nossos projetos? O que nós estamos projetando para o ano de 2025, 2026? Aí tem aquele ali, a gente pode botar os nossos sonhos e projetos, podemos até dividir os sonhos e os projetos a curto prazo, coisas que são possíveis da gente fazer, e aqueles projetos também a longo prazo, aqueles projetos que a gente pode dizer assim, isso pode deixar para daqui 2026, isso pode ser para daqui a alguns anos, né? Eu tinha um sonho e um projeto de ir a Paris em 2025, né, esse ano. Então, esse sonho, esse projeto, ele teve que ser adiado. Eu coloquei esse projeto para 2026. Era um sonho que eu queria concluir esse ano de 2025, mas não vou conseguir. Então, é justamente um projeto que eu vou ter que adiar. Mas ele deixou de ser meu projeto, deixou de ser o meu sonho? Não. Então, essas áreas são áreas para a gente botar, talvez, assim, coisas que a gente pode também ter a curto prazo ou a longo prazo. Esse exercício é um exercício que pode ser feito e a gente colocar até assim no nosso quadrinho, né? Não tem um quadrinho que a gente bota pertinho da gente da área de trabalho, para a gente ficar... Todo ano eu faço o meu, todo ano. Exatamente, que a gente coloca ali os nossos objetivos, que coloca o que a gente deseja. Eu gosto, às vezes, de fazer muito, colocando imagens também, né? Que eu sou muito visual. Eu, às vezes, não guardo nome, não guardo essas coisas, mas eu guardo bastante o visual. Então, às vezes, eu gosto de botar as fotos, as gravuras daquilo que eu quero concluir daqui a um ano, daqui a 2, quais são os meus sonhos, quais são os meus objetivos. Né? Então, essa dinâmica é uma dinâmica muito legal para a gente parar e avaliar todo esse complexo, né? Esse círculo aí de quais são as nossas habilidades e talentos, quais são as nossas paixões e interesses, os desafios pessoais, aquilo que a gente tem que melhorar, o que a gente pode deixar de contribuição e quais são os nossos sonhos e os nossos projetos. Quando a gente olha essas áreas da vida, quando a gente tem isso definido e a gente sabe balancear, né, o que a gente tem de área forte com as áreas de dificuldade, quando surge um imprevisto, quando surge algo
que nos desequilibra, a gente consegue rapidamente se reequilibrar. Por quê? Porque a gente tem essa perspectiva de quem a gente é, do como a gente pensa e da onde eu quero chegar. Então, esse processo ajuda a gente a lidar, inclusive, com os imprevistos, com os pensamentos negativos, no caso de uma pessoa que é mais negativa, mais ansiosa, aquele se, ai, se eu fizer isso, e se eu não conseguir aquilo. Quando a gente olha essa roda e a gente já decide, já coloca lá no mapa mental da gente, que são essas as coisas que a gente deseja, isso dá segurança para que a gente possa realmente seguir em frente, mesmo quando algo que seja imprevisto aconteça na vida da gente. O que é importante, né, Graça, você está falando aí, porque o que acontece? Eu percebo às vezes que a gente vai levando a vida assim, né? Vai indo, vamos no barco. Deixa a vida nos levar. Meio Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas quando a gente para e faz essa reflexão, coloca no papel, e eu digo muito isso, né? Não é para você. Eu sei se às vezes você vai digitar, né? Coloca ali, faz no Word, digita. Eu digo muito que quando a gente escreve, coloca no papel esses desejos, essas reflexões que nós estamos colocando ali, isso se torna uma coisa que a gente para poder pensar, para refletir, coisas que às vezes a gente esquece de fazer. Né? Porque o digitar é mecânico, né? O escrever, ele traz uma ligação direta com o nosso cérebro, porque nós temos a área temporal, que é onde estão as áreas da memória, as áreas da escrita, da motricidade, a área occipital, que é a questão do visual. Eu estou vendo onde eu estou escrevendo, eu estou percebendo como está sendo a minha grafia, a minha letra, né? Então, tudo isso liga. Então, realmente, o digitar, ele torna mecânico a nossa ação. Por isso que a gente precisa exercitar a escrita. Exatamente. E outra coisa, meninas, vocês estão falando sobre a reflexão, né? Na quarta, quando a gente estava lá na nossa inauguração do Instituto, teve uma das participantes que falou isso, que nós estávamos levando ela a refletir sobre assunto que ela nunca tinha pensado. Então, Janeiro Branco serve para isso, para você olhar para a sua vida, ver como você está, para que você adquira saúde mental e emocional para o ano inteiro. Não é só para janeiro, né? Janeiro se fala sobre isso, se exalta a saúde mental e emocional, mas que para a gente ter essa saúde para a vida toda. E muitas vezes a gente não para refletir sobre como nós estamos. Se estamos felizes, se estamos realizados, né? Se as nossas paixões, fazer esse exercício, né? Pensando o que eu faço que eu sou apaixonada, que me realiza, que me satisfaz, né? Aqui nós somos 3 apaixonadas pela psicologia. Então, quando a pessoa é apaixonada por algo que ela faz bem feito, é leve, nem parece um trabalho, né? Parece uma diversão. Então, pensar sobre isso. Quando eu uso um momento da minha vida para pensar sobre o que eu estou fazendo com essa vida, né? É muito importante. E o janeiro é o primeiro mês do ano. O resto do ano a gente está tudo em branco ainda, a gente não viveu nada. Então, temos uma oportunidade de escrever uma linda história esse ano de 2025. Então, só depende de nós. É verdade, Márcia, porque, assim, às vezes a gente transfere um pouco, né, a responsabilidade do que a gente pode fazer. E é importante que a gente assim entenda que o ano ele traz coisas, mas nós vamos
fazer esse ano de acordo com as ações que a gente produzir. Então, assim, o ano ele vai trazer questões para a gente resolver, vai trazer situações, às vezes, de conquistas, de felicidade, mas porque nossas ações nos conduziram para isso. Então, iniciar janeiro com esse tema da saúde mental, pensando no Janeiro Branco, e a partir daí a gente seguir em frente pelos outros meses coloridos, é sinal que a gente está sempre vendo a nossa saúde. Por quê? Porque os outros meses nós temos Outubro Rosa, que fala do câncer, que fala do cuidado com a saúde da gente, né? De uma forma. Depois temos o Setembro Amarelo, que fala sobre o suicídio. Então, cada mês vai ter a sua cor. Mas se a gente parar para pensar, o ano inteiro fala de autocuidado, fala de saúde mental. E isso é que é importante, que a gente, o ano inteiro, esteja disponível para pensar, né, na gente, porque nós somos a preciosidade. Então, assim, vamos cuidar da gente para depois a gente cuidar do outro. Você está falando aí, Graça, eu estou me lembrando aqui, né? A gente, lembrando do Divertidamente, né? Do filme das emoções. Cada emoção tem uma cor, né? O vermelho é a raiva, o azul é a alegria. E aí você pode perceber que o branco é a junção de todas as cores, é a junção de todas as emoções ali refletidas, né? Então, o Janeiro Branco significa também um pouquinho isso. O Janeiro Branco é o mês da gente refletir sobre as nossas emoções. Eu tenho certeza que se nós aqui perguntássemos para qualquer uma pessoa no meio da rua, como é que você está se sentindo hoje? Ela automaticamente diria assim, eu estou bem. Estou bem numa resposta automática, sem nem mesmo avaliar qual é o sentimento que ela está sentindo. O que realmente eu estou sentindo hoje? Alguém pode dizer assim, eu sei muito bem o que eu estou sentindo, eu só falo isso porque a pessoa não precisa saber o que eu estou sentindo. Beleza, se você fala, eu estou bem, mas você tem consciência do que você está sentindo, beleza, ok. Mas eu já tirei a prova assim, de 90% das pessoas que falam automaticamente eu estou bem, fala por uma questão automática mesmo, sem ter noção daquilo que a gente está sentindo. E se a gente não conhece as nossas emoções, se a gente não sabe avaliar que sentimento passa pelo nosso coração, que passa pela nossa alma, que passa pela nossa cabeça, a gente não consegue avaliar, a gente não consegue elaborar e fazer uma construção melhor do nosso dia. Se a gente não sabe o que faz a gente ter ansiedade, o que faz a gente ter medo, o que faz a gente ter pânico, que sentimento é esse, a gente não consegue avaliar. Então, o Janeiro Branco é a junção de todas as emoções, é o mês que a gente precisa focar um pouquinho, falar um pouquinho mais, para que todas as pessoas tenham consciência de como lidar com os seus pensamentos, com as suas emoções, né? Como é que vai fazer com os seus desafios. Você falou até muito bem aí, Graça, o ano vai passando, o ano vai passar de qualquer maneira, mas como você quer fazer esse ano ser conduzido? De que maneira você quer levar esse ano de 2025? É cometendo os mesmos erros e as mesmas falhas de 2024? Ou você quer ser uma pessoa melhor? Eu quero ser melhor todos os dias, né? Todos os dias eu paro para pensar o que eu sou grata, o que eu posso melhorar, o que eu faço de positivo, o que me deixa feliz. Então, é isso que as pessoas têm que aprender a começar a fazer. E que muitas delas só vêm passando. Hoje é o dia 10, amanhã vai ser o dia 11, depois vai ser o dia 12. Mas o que nós estamos fazendo com esse presente de Deus, que é a vida, né? A gente acordar de manhã já é um presente. Verdade, então, Margarida. Dar valor a isso, né? Verdade. E uma coisa, né? Às vezes as pessoas têm tanto medo de errar. Se preocupam muito, ficam ansiosas com medo de errar. Só que, na verdade, se eu não parei para refletir, o erro que eu tive
foi uma aprendizagem. Então, às vezes, o medo de errar é tão grande que te impede até de fazer alguma ação. Então, assim, mesmo quando eu erro, eu também estou aprendendo. Então, é importante que a gente entenda que quanto mais a gente se conhece, a gente reduz a chance de errar. Para quem não gosta de errar, para quem acha que errar é um pecado, para quem acha que errar é falta de dignidade, porque tem gente que tem tanta dificuldade em lidar com erro que sofre excessivamente. Mas quanto mais eu me conheço, quanto mais eu entendo quais são os meus talentos, as minhas habilidades, quais são as minhas paixões, quais os desafios que hoje eu tenho condições de enfrentar, porque às vezes tem desafio que eu quero vencer, mas que não vai ser hoje, vai ser num processo de aprendizagem, vai ser numa jornada de superação. Então, nessa jornada, nessa superação, eu posso cometer alguns equívocos. Então, a gente tem que ter essa percepção de que o erro também é uma aprendizagem. Mas isso começa quando eu paro aqui agora, no que eu estou fazendo, saio do automático e venho para cá, para poder tomar uma decisão consciente de como até lidar com as minhas emoções, de como lidar com as minhas responsabilidades, de como entender que, às vezes, eu estou me transportando para a vida do outro, e, às vezes, até sem o outro pedir. Invadindo, né, Graça? Exatamente. Tem tanta gente que quer ajudar, aí quer que o outro faça da forma como ela quer que ele faça. Só que não é o jeito dele. Aí ela se ressente, ela sofre porque ele não foi grato da forma como ela fez, da forma como ela ensinou. Mas talvez ele esteja grato, mas ele não queira daquela forma, porque você é uma pessoa com seus valores e ele é outra pessoa com os valores dele, mesmo às vezes sendo mãe e filho. Então é importante a gente entender essa roda da vida para que o nosso retrato integral fique cada vez mais próximo de quem realmente a gente é, até para a gente poder saber que a gente pode pedir ajuda e está tudo bem. Exatamente. E aí que eu queria entrar, ajuda, conselho e opinião só se dá quem pede. Então, se a pessoa não pediu, dá o tempo a ela, deixa que ela reflita sobre a ação, sobre a vida, para que ela possa até encontrar o caminho dela. Porque muitas vezes, no afã de ajudar, você acaba se tornando uma pessoa invasiva. E o outro não está querendo essa ajuda, até porque o ritmo muitas vezes é diferente, né? Nós somos pessoas diferentes uns dos outros, pensamos diferente, sentimos diferente. Então, muitas vezes, no afã de ajudar, você atrapalha. Então, respira, calma e diz para o outro assim, ó, estou aqui, se precisar da minha ajuda, estou aqui. Deixa que parta dessa pessoa esse pedido de socorro, de ajuda. Porque muitas vezes, se a pessoa não pediu, é porque ela não quer, ela quer fazer do jeitinho dela, no tempo dela, da forma dela. Entende? E às vezes, né, ela até precisa disso para ela poder aprender a fazer. Exatamente. Porque nada na vida acontece de primeira, né? Até mesmo a gente está aprendendo todo dia a se portar dentro de uma gravação, de como vai falando. Isso tudo é treino. Né? Não dizem que treinar dá sorte? Cada dia que passa, a gente vai melhorando um pouquinho daquilo que a gente pretende fazer. E se alguém achar assim, não, pode deixar que eu faço para você, você está perdendo a oportunidade de treinar para um dia ser melhor. Então, e aí vai a orientação para os pais, não é? Exatamente. Muitas vezes os filhos já são capazes de fazer coisas sozinhos. Então, entra aí o papel do pai e da mãe desnecessário. O que é isso? Pai e mãe desnecessários. Esquisito, né? Quando a gente fala disso. Mas é exatamente isso. Se a criança consegue comer sozinha, deixa ela comer sozinha, mesmo que suje. Depois você ensina ela a limpar e volta, se derrubou a comida.
Se ela consegue se vestir, se calçar, deixa ela fazer sozinha. Se o seu filho já é um adolescente, consegue resolver algumas questões da escola sozinho, deixa ele fazer. Para quê? Para que ele se torne cada vez mais independente de você e se torne um cidadão, uma cidadã com responsabilidade, com experiência do que ela está vivendo. Vivências, as experiências da vida são necessárias para que a gente faça melhores escolhas. E aí, se eu não deixo meu filho fazer nada sozinho, porque eu penso em fazer tudo por ele, você está desabilitando o teu filho, desacreditando nele. E aí, como é que essa pessoa que está em formação vai se tornar uma pessoa autoconfiante e segura? Não vai conseguir, porque você está fazendo tudo por ele. A gente só aprende fazendo, não é? Exatamente. É aquele negócio assim, ó, não bota a mão na tomada, porque ali você vai tomar choque. O que a gente vai lá e faz? Eu quero ver se ali realmente vai tomar choque. E realmente, se botar a mão na tomada, dá choque. Isso é a lei da vida. A gente só aprende fazendo. Por isso que existe muita prática, né? Ali na escrita, a prática teórica e a prática. Porque falar é muito fácil, mas a gente precisa o quê? Treinar, a gente precisa fazer. E essa colocação da Márcia ali foi bem pontual. É verdade, a gente tem que permitir, mesmo que os nossos filhos errem, mesmo que as pessoas do nosso lado não façam igual a nós, a gente abrir espaço para essas pessoas fazerem e aprender fazendo, porque treinar dá sorte. Até parece que o Newton, né, o Thomas Edison, fez de primeira. O Santos Dumont já pegou ali, já fez o avião dele de primeira, não. Ele fez o balão, fez ali, até ele chegar no avião. É o quê? É ensaio e erro. A gente só aprende fazendo, a gente só aprende com experiência de, isso aqui deu certo até aqui, o que deu errado? Vamos melhorar. E isso também acontece com nós, seres humanos. Nós somos sempre uma invenção em construção, né? Que a gente vai sempre precisando de algo para aprender, de alguém para poder ir. A Márcia falou isso, poxa, eu vou pegar isso dela que eu achei legal. Mas a Graça já falou do outro negócio ali, e a gente vai juntando essas coisinhas que a gente achou bom, esses exemplos que achamos positivo, e vamos construindo o nosso caminho. É assim que os nossos filhos se surgem, olhando os nossos exemplos. Não adianta pai e mãe falar para filho, não faça isso, porque ele vai olhar o quê? O nosso comportamento, como nós agimos. E isso é até no trabalho. Se você tem um trabalho que você tem uma voz de comando e você fala para o seu funcionário, né, para o seu colaborador, não pode chegar atrasado e você chega todo dia atrasado, ele não vai olhar aquilo que você fala. Ele vai chegar atrasado igual a você, porque você chega também. Então, assim, a gente ter consciência disso tudo, isso tudo se chama também saúde mental. É tudo aquilo que a gente consegue perceber em nós, no outro e no mundo que nos cerca, né? E essa reflexão e compartilhamento que vocês estão falando aí é que é significativo, né? Porque, na verdade, é isso. A gente integra, a gente ouve, integra as informações, reflete sobre como esses diferentes aspectos da nossa vida, do que a gente percebe do comportamento do outro, do que o outro agrega nos meus valores, no que eu não quero mais que seja da minha vida, e aí daqui a pouco a gente está juntando e compartilhando isso, e quanto mais a gente faz isso num grupo de discussão, né, mais a gente aprende, porque a gente aumenta o número de insights. Quanto mais eu ouço pessoas falando, mais eu vou aprendendo e vou revendo. Às vezes não é nem que eu não saiba, eu posso saber alguma coisa, mas quando eu ouço outra pessoa falar das mesmas coisas que eu já vivi ou que eu já passei, eu posso aprender com ela, ou seja, eu posso resgatar aprendizagens. E aí, às vezes, até, vamos pensar, uma situação que aconteceu na minha infância, traumática, e aí hoje, eu já mais madura, eu paro, olho, ouço alguém do grupo falando de situações semelhantes,
eu posso estar curando o meu trauma. Então, assim, quando a gente está em grupo e a gente consegue compartilhar, a gente cresce muito mais. Por isso que estar aqui na comunidade do Instituto Tripsi é tão importante, porque é um espaço onde a gente tem um espaço seguro para que a gente, a cada encontro que a gente vai fazendo, a gente tem mais oportunidade de um conhecer o outro. E aí vai chegar um momento onde, a hora que a gente se encontrar pessoalmente, vai parecer que a gente já se conhece há muito tempo. Por quê? Porque vocês podem duvidar, mas o encontro online, ele é um encontro real. Ele é um encontro onde a gente realmente consegue interagir, a gente consegue se colocar no lugar do outro, desde que a gente se permita, né? Se a gente não se permitir, nada vai acontecer. Mas quando a gente se permite fazer esse encontro, a comunidade aqui tende a crescer. E vocês que estão aqui nos ouvindo, que estão presentes aqui hoje e que estão nos ouvindo no depois, pode convidar as pessoas para virem para a comunidade. É só vocês colocarem, disponibilizarem o link. O link para que essas pessoas venham fazer parte. Vai ser um encontro gratuito ao mês. E nós vamos falar de vida, nós vamos falar de saúde mental, nós vamos falar de como educar seu filho, nós vamos falar de autocuidado, nós vamos falar de como você ser mais criativa, e nós vamos abrir para que você nos traga o que você quer, o que você deseja ver aqui na aula online desse encontro. Porque esse encontro não é meu, não é da Márcia, não é da Margarida, não é da equipe Tripsi. Esse encontro é um encontro feito para quem está na comunidade do Instituto Tripsi. Então, esse encontro é seu. Mas comece a se relacionar com o Instituto. Porque se você não disser ao Instituto o que você precisa, nós vamos estar oferecendo o que a gente acha que você necessita. Percebe a diferença? Nem sempre o que eu penso que meu filho quer é exatamente o que ele necessita. Então, quando meu filho aprende a falar para mim o que ele necessita, eu posso realmente dar aquilo que ele necessita. Aí nunca mais eu vou ter a culpa de achar que só porque eu trabalho, eu estou devendo ao meu filho. Eu sou uma mãe nota 7. Não é, não. Agora, abra o diálogo, interaja e comece a interagir aqui com o Instituto Tripsi. Meninas, mais alguma coisa para acrescentar? Não, só que esse momento é muito gostoso e ele vai se repetir durante o ano inteiro. Então, que as pessoas aproveitem essa oportunidade, não é? Somos 3 psicólogas falando sobre saúde mental, saúde emocional e ensinando as pessoas como ter essa saúde, né? Como adquirir essa saúde, como sair de situações onde ela ainda está presa na insegurança, no medo, no ressentimento, nas mágoas. Tudo isso vai ser falado durante o ano inteiro. Um encontro por mês e com muito prazer de estarmos aqui. Então, que cada um aproveite e convide mais pessoas, não é? Vamos fazer a corrente do bem. Se fez bem a você, convide outros para que possam também usufruir desse momento. E o que eu acho, assim, a Graça no início, não sei se foi a Graça ou se foi a Márcia, falou assim, nós somos apaixonadas pela psicologia. E eu. E você, né? Além de sermos apaixonadas por psicologia, nós somos apaixonadas pelo ser humano. Então, acho que porque a psicologia tem várias vertentes, né? Que conduz, mas a gente gosta mesmo do ser humano. A gente gosta dessa troca, a gente gosta dessa união de sentimentos, né? O que eu sinto, o que eu não sinto, e poder, em grupo, compartilhar isso para refletir. Então, foi assim um prazer estar aqui com vocês hoje, e eu espero que o mês que vem vocês tragam mais pessoas para junto do Instituto Tripsi, o instituto que gosta de estar junto e caminhar
com as pessoas. Isso vai além da psicologia.